Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Mais uma vez o professor Jeremias aqui na área. E dessa vez nós vamos estudar o quê? Frações numéricas, mais especificamente sobre regras de simplificação. É um ótimo tema, né? E quem pediu esse tema aí foi uma inscrita aqui do nosso canal, a Eduarda, carinhosamente chamada de Duda. Parabéns, Duda, pela escolha, sucesso nos estudos e um beijo no coração. Vamos para a aula. E ainda precisa eu dizer isso para você? É claro! Então escute aí. Para nossa vida mudar, bora estudar. Vamos em frente. Então, para começarmos esse estudo, nós precisamos saber, primeiramente, o que é uma fração equivalente. Tem essas três barrinhas aí, ó. A barrinha A, ela foi dividida em duas partes. Como é que eu represento isso numa fração? As duas partes nas quais elas foram divididas, eu coloco no denominador. E o que é o denominador de uma fração? É a parte de baixo. Então, aqui, ó, a barrinha azul, ela foi dividida em duas partes, então coloco no denominador, aí embaixo. E a parte azul da barrinha é uma parte só. Então a parte azul é uma parte das duas nas quais ela foi dividida. A barrinha B foi dividida em quatro partes, então coloco no denominador. E dessas quatro partes eu pintei duas partes de azul. Então, eu pintei duas partes de azul das quatro nas quais ela foi dividida. Isso no caso da barrinha B. E a barrinha C? A barrinha C foi dividida em 8 partes. 8 partes a barrinha C foi dividida. Dessas 8 partes, eu pintei 4 partes de azul. Ficou entendido aí? Quem é que fica na parte de baixo, que é o denominador? É em quantas partes foi dividido o todo. Quem é que fica na parte de cima, que é o numerador? É quantas partes eu usei, é quantas partes eu pintei, é quantas partes eu comi. Depende do que você está falando. Se você está falando de uma pizza, por exemplo, eu dividi a pizza em 8 partes. Então, 8 partes. Eu comi 3 partes da pizza. Então, coloca o 3 aqui, que foi a quantidade que eu comi. Quanto foi que sobrou? Qual foi a quantidade que sobrou? Se era 8 e eu comi 3 partes, sobrou 5. Então, o que sobrou é isso aqui, ó, 5 de 8. Entendeu? Embaixo sempre a quantidade total que foi dividida, em quantas partes eu dividi o todo, e em cima a parte que sobrou. O numerador é a parte que sobrou, ou a parte que eu usei. Aí fica ao seu critério contextualizar isso daí, tá bom? Mas o que é uma fração equivalente então? Não tô lembrado não, nunca nem vi. Que dia foi isso? Então uma fração equivalente acontece assim. Eu tenho duas frações que, embora elas tenham números diferentes, numerador diferente, denominador diferente, mas elas representam o mesmo tamanho. Olha só, a metade dessa barra A, aqui ó, a barra A, a metade da barra A é do mesmo tamanho de duas partes da barra B. Se eu juntar duas partes da barra B, vai dar exatamente o mesmo tamanho da metade da barra A. Na barrinha C aqui, ó, se eu juntar 4 partes da barra C, dá o mesmo tamanho de duas partes da barra B, que dá o mesmo tamanho de uma parte da barra A. Por isso elas são equivalentes, porque no fundo, elas representam o mesmo tamanho. Não importa em quantas partes eu divida. Se eu dividisse aqui, ó, se eu dividisse essa barra C aqui, dividisse aqui, aqui e aqui, eram 4, né? Então eu dividi em 8 partes. Mesmo eu dividindo em 8 partes o que estava dividido em 4 partes, ainda assim essa barra C ela ficou exatamente do mesmo tamanho de duas partes da barra B e do mesmo tamanho de uma parte da barra A. Por isso são frações equivalentes e dá para ser simplificada. 4 sobre 8, se eu simplificar por 2 e simplificar por 2 também, o que é simplificar? É dividir. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. E se eu dividir 8 por 2, dá 4. Se eu dividir 2 por 2, dá 1. E se eu dividir 4 por 2, dá 2. E se eu dividir 1 por 2, dá meio. Olha só, essa sucessão de igualdades aqui não é à toa. Deixa eu chamar a atenção da igualdade aqui, ó. Isso daqui, ou seja, 4 sobre 8 está afirmando matematicamente aqui que é igual a 2
sobre 4. É igual, ou seja, é a mesma coisa, tem o mesmo valor. E 2 sobre 4 tem o mesmo valor que 1 sobre 2. É igual, ó. É uma igualdade. Na matemática, se é igual é porque vale a mesma coisa, tem o mesmo valor. Se eu pegar duas notas de R$ 5 e uma nota de R$ 10, qual vale mais? Com qual desses dois valores eu compro mais? Eu não compro exatamente a mesma coisa? Uma pessoa tem 5 notas de R$ 2 e a outra tem uma nota de R$ 10. Quem tem mais dinheiro? Nenhum dos dois. Os dois têm a mesma quantidade. É dessa forma que são as frações equivalentes. Apesar de uma fração ser 4 sobre 8 e a outra fração ser 1 sobre 2, elas valem a mesma coisa. Então isso é fração equivalente. E a gente consegue uma sucessão de frações equivalentes simplificando. O que é simplificar? É dividir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador, por um mesmo número. Ou seja, se em cima eu dividir por 2, embaixo eu tenho que dividir por 2 também. Se eu dividir o numerador por 3, eu tenho que dividir o denominador por 3 também. Por quê? Porque se eu não dividir pelo mesmo número, a fração perde a proporcionalidade e aí fica errado. Então simplificar é isso, é dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, ok? Já estava bom, diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Vamos em frente. Então, pessoal, quando uma fração não pode ser simplificada, quando não existe um número que dê para dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo por ele, é porque a fração está no modo irredutível. Olha só esse exemplo da letra A aí, ó. Existe algum número que eu consiga, por acaso, dividir o 1 e o 2 e simplificar? Existe algum número que eu consiga? Não! Pois é, não tem. Diferente desse caso aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidinho. Olha só, 4 sobre 8 eu consegui dividir tanto o 4 quanto o 8 por 2, que deu o quê? 2 sobre 4. E o 2 sobre 4 eu consegui dividir por 2, que deu 1 sobre 2. Mais 1 sobre 2 eu não consigo dividir ele por um mesmo número e obter uma outra fração equivalente. Não consegui. Então, 1 sobre 2 é uma fração irredutível. Vamos ver outros exemplos. Voltando aqui para esse slide. A letra B aí, ó, 2 sobre 3. Não tem um número que eu possa dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo, por esse mesmo número, né? E obter uma outra fração, que seria uma fração equivalente. Então, como não tem, o 2 sobre 3 é uma fração irredutível. A letra C, da mesma forma. Não existe um número que eu divida o 5 e o 7 ao mesmo tempo, por esse mesmo número, e obtenha uma outra fração. Já que não existe, é uma fração irredutível. E o 9 sobre 11? Dá para dividir? Existe algum número que eu divida o 9 e o 11 ao mesmo tempo? O 9 eu sei que eu posso dividir por 3, né? Que daria 3. E o 11? Dá para dividir por 3 também? Não. Então não dá. Já que não existe um número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo, então é uma fração irredutível. Legal? Fácil esse conceito de fração irredutível? Vamos seguir em frente. Agora vamos começar a pôr a mão na massa de verdade, a fazer uns cálculozinhos aí, ó. Essas frações aqui, essas 4 frações, elas precisam ser simplificadas. Bora ver como é que a gente consegue simplificá-las? Vamos lá. 8 dividido por 2 dá 4. 24 dividido por 2 dá 12. Eu consigo dividir por 2 ainda? Consigo, tanto o 4 quanto o 12. Então aqui vai ser igual a 4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Eu ainda consigo dividir ambos os números por 2? Consigo. Então vai ficar 1 sobre 3. 1 sobre 3, eu consigo dividir esses dois números por algum outro número e obter uma outra fração? Não. Então, se eu não consigo, eu cheguei na fração irredutível para a letra A. Vamos para a letra B. Colocar aqui o igual. Existe algum número que eu consigo dividir tanto o 6 quanto o 18 ao mesmo tempo? Existe? É claro! Qual é esse número? O 2. Então, aqui vai dar 6 dividido por 2 vai dar 3. E 18 dividido por 2 vai dar 9. Existe algum outro número que eu divida o 3 e o 9 ao mesmo tempo? Existe. Quem é? O próprio 3. Então, eu vou colocar aqui 3 dividido por 3, que dá 1. E 9 dividido por 3, que dá 3.
Chegou na fração irredutível, que é 1 sobre 3 também. 5 sobre 15. Como é que fica? 5 dividido para 5 dá 1. 15 dividido para 5 dá 3. Letra D. Qual é o número que divide tanto o 40 quanto o 2 ao mesmo tempo? Não tô lembrado, não. Primeiramente é o 2. Mas como é que o senhor sabe que é o 2, professor? Porque todo número par dá para dividir por 2. Inclusive, isso daí são regras de divisibilidade. Se você não sabe as regras de divisibilidade, por 2, por 3, por 4, por 5, peça aí nos comentários que eu faço uma playlist para você. Inclusive, se você estiver gostando da aula, peço que curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Que demais! Vamos seguindo. 40 dividido para 2 dá 20. 100 dividido por 2 dá 50. E agora? 20 e 50. Existe um outro número que divide 2 ao mesmo tempo? Sim, o próprio 2. Por quê? Porque tanto 20 quanto 50 são números pares. Então, dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 50 dividido por 2 dá 25, né? 25. Agora, o 2 dá para dividir tanto o 10 quanto o 25 ao mesmo tempo? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o 25 é ímpar e o número ímpar não dá para dividir uma divisão exata por 2. Vamos tentar o próximo. O 3 divide o 10 e o 25 ao mesmo tempo? Não. 3 não divide nenhum dos dois ao mesmo tempo, nem o 10 e nem o 25. O 5 serve. O 5 eu divido tanto o 10 quanto o 25. E como é que o senhor sabe que divide sem ter feito a divisão? Regra de divisibilidade. Todo número que termina em 0 ou que termina em 5 é divisível por 5. Então, como 10 termina em 0, eu sei que ele é divisível por 5. Como o 25 termina em 5, eu também sei que ele é divisível por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 25 dividido por 5 dá o próprio 5. E agora, existe um número que divida o 2 e o 5 ao mesmo tempo? Não. Então, se não existe, aqui chegou na fração irredutível e aqui já estava na fração irredutível. Beleza? Vamos seguindo. Eduarda, após uma linda aula de semelhança de triângulos que ela assistiu aqui no Assim Fica Fácil Aprender.pá, que é o melhor canal de matemática do YouTube. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Decide calcular quantas vezes o maior prédio do mundo, que tem 828 andares, olha, é quase 1 quilômetro, hein? É grande esse prédio. É o Burj Khalifa, em Dubai. Um dia eu vou lá. É mesmo, é? É mesmo, é? É mais alto do que o prédio que ela mora, 36 metros. O valor encontrado foi... Então, qual foi a ideia aí? Ela queria saber quantas vezes o prédio Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, é mais alto do que o prédio que ela mora. E agora, como é que a gente faz para saber quantas vezes o Burj Khalifa, 828 metros, é mais alto do que um prédio de 36 metros? Vamos resolver aqui, ó. Então é o seguinte, eu coloquei aqui em cima com tamanho reduzido só para servir de lembrete para nós. Mas a ideia é o seguinte, ó, a fração é uma comparação. Então eu vou ter que comparar esses dois valores. Como assim? Eu tenho que fazer assim, colocar a altura do Burj Khalifa em relação à altura do prédio que Eduarda mora. Como que eu faço isso? Qual é a altura do Burj Khalifa? É 828 metros. Em relação, ou seja, quando eu digo em relação, eu estou querendo dizer dividido. A altura do Burj Khalifa, 828 metros, em relação à altura do prédio que Eduarda mora, que é quanto? 36 metros. Vamos agora simplificar essa fração aí, ó. Vamos lá. 828. Tem um número que divide o 828 e o 36 ao mesmo tempo? Tem. Qual é? O 2. E como que eu sei? Porque tanto o 828 quanto o 36 são pares. E eles são pares por quê? Porque terminam com número par. Todo número que termina com 0, com 2, com 4, com 6, com 8 são números pares e dão para dividir por 2. Então, 828 dividido por 4. Vamos fazer essa continha aqui rapidinho, a parte. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8 para 8, nada. Baixa o 2. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Baixa o 8 agora. 8 dividido para 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Ok, então dá 414. Tudo bem?
36 dividido para 2 dá 18. Tabuado, ó. Ah, eu não sei de cabeça. Então vamos fazer aqui. 36 dividido para 2. 3 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2. 2 para 3. 1. E baixa o 6. 16 dividido para 2. 8. 8 vezes 2, 16. Vamos seguindo em frente. 414 dividido por... Já que ele termina em 4, ele é par. E o 18 é par também, então dá por 2. 418 dividido por 2. 414 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Baixo 1. Olha a regrinha de divisão entrando em ação. Eu tinha o 0 aqui. Baixei o 1 para cá, para o resto. Qual o número formou? Formou o número 0, 1. 0, 1. Eu não consigo dividir por 2 porque ele é menor do que 2. Eu só consigo dividir um número aqui do resto se ele for pelo menos igual ao dividendo. Então, olha a regrinha. Eu só consigo dividir o número formado aqui no resto, o número formado, porque já tinha o 0, baixou o 1 e formou o 0, 1. Eu só consigo dividir um número formado aqui no resto por o número aqui do divisor, só se o número aqui formado no resto for pelo menos igual ao divisor. Se for menor, não tem como, né? E aí, o que eu faço nesse caso? Ó? Então, nesse caso, quando formar um número aqui no resto menor do que o divisor, eu coloco um 0 aqui no quociente. E faço o quê? Baixo o próximo número. Formou 0,14, que é a mesma coisa que 14. 14 dividido para 2 dá 7. Então, o resultado que deu aqui foi 207. Então, vai ficar 207. E 18 dividido por 2 dá 9. E se você de repente ficou imaginando, ah, professor, eu não lembro mais as regras de divisão, o que você tem que fazer? Comentar no vídeo aí e pedir que eu faça uma playlist com todas as regras de divisão passo a passo. Não é isso? É desse jeito que é porque é. Pois então faça isso. E se estiver gostando da aula, curta, comenta e compartilhe e se inscreve no canal. Vamos seguir em frente. 207 sobre 9. Olha só a regra de divisibilidade como é importante. Olhando para o 207, é um número assim que parece que não é divisível por muitos números não, né? Mas olhando para ele eu sei que ele é divisível por 3. Como que eu sei disso? Porque quando eu somo os algarismos dele, quando eu somo 2 mais 0 mais 7 dá 9. E o 9 é divisível por 3. Logo, o 207 vai ser também. Viu? Importante as regras de divisibilidade. Se você não sabe, comenta aí que você quer saber as regras de divisibilidade e peça um vídeo sobre isso. Vamos seguir em frente. 207 dividido por 3. Vamos ver quanto é que dá. 207 dividido por 3. 2 não dá para dividir por 3, então eu tenho que pegar os dois aqui, ó. 20. 20 dividido por 3, que vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Falta 2. Então, baixa aqui o 7. 27 dividido por 3 dá 9. 3 vezes 9, 27. Para 27, não falta nada. Então, aqui vai dar 69. E 9 dividido por 3 dá 3, né? Essa é facinho. Igual... 69 dá para dividir por 3, sim ou não? Sim. Por quê? Porque 6 mais 9 dá 15. E 15 dá para dividir por 3. Então, 69 vai dar também. 69 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Não falta nada. Baixa o 9, então. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, não falta nada. Então, deu 23. 23. E 3 dividido por 3 dá 1, né? Logo, o resultado mesmo final deu 23. Ou seja, olha só aqui a comparação. O prédio mais alto do mundo, Burj Khalifa, com 828 metros, ele é 23 vezes a altura do prédio que Eduarda mora. Porque quando eu divido 828 por 36, eu obtenho
23. Então isso significa que o prédio mais alto do mundo é 23 vezes a altura do prédio de Eduarda, que é 36. Bem louco. Bem alto, né? É verdade. Para eu chegar em 828 partindo do 36, eu tenho que multiplicar 23 vezes. Pois é, não é à toa que Dubai é famoso por suas megas construções. Bora estudar que a gente se encontra lá. Olha aí, até rimou. Bora estudar que a gente se encontra lá. É ou não é? É mesmo, é? É mesmo, é? Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e bora pra próxima.